Alguém está perguntando, né? Você já estudou a analogia do casamento judaico, Galileu e o arrebatamento? Sim, eu já estudei algumas coisas que o pessoal coloca. Só que eu já procurei bastante em sites judaicos mesmo, ou com pessoas que fazem parte da cultura judaica. E algumas coisas eu vejo que elas foram, na verdade, inventadas ali, né? Agora, existem outras que são sim o padrão deles. Só que o pessoal tenta muito fazer esse tipo de analogia para tentar falar sobre um arrebatamento pré-tribulacionista. Sendo que, na verdade, pessoal, é um erro o pré-tribulacionismo. Né? Agora, o que é a questão? Eu até entendo que quando houver o arrebatamento, que o povo de Deus ele vai passar pelo período de tribulação, ele também não é uma coisa que, tipo assim, tudo do nada e todo mundo desapareceu, né? Mesmo em período de tribulação. Eu entendo que vai ser uma colheita. É quase como uma espécie de mid e pós-tribulacionismo, sabe? Mas tem algo que a gente conecta, que são na passagem de Apocalipse, que eu já tenho aqui a playlist do Apocalipse Atemporal, onde eu falo que, assim como era uma colheita, pessoal, que os anjos eles vão tirando, gente, tem muitas pessoas que estão tendo sonhos dos quais elas veem as pessoas sendo arrebatadas. Só que nos sonhos, é interessante que elas não veem que todo mundo some assim do nada, tipo, igual ensinam pra gente. Elas todas, de uma maneira unânime, tá? Elas mostram e falam que elas veem os anjos vindo e colhendo pouco a pouco. E eu entendo que isso se dá naqueles 5 meses de que o Apocalipse fala, em que as entidades espirituais estarão soltas e afligindo os homens. Né? Eu entendo que o povo de Deus estará esse tempo na Terra, né, esse período final, onde os últimos são retirados. Né? E durante esse tempo. Tá? É isso que eu compreendo. E é uma colheita. Assim como as primícias, tudo que a Bíblia ela faz uma analogia que ela tem suas literalidades. Em que sentido? Assim como ela compara com colheita, uma colheita, ninguém passava um tipo de foice e colhia de uma vez. Os servos eram enviados, eles iam colhendo pouco a pouco, né? Primeiro as primícias, os primeiros frutos, que eu entendo que está conectado a Jesus, e os primeiros cristãos, que inclusive eu conecto com os 144 mil, que já estão com o Eterno, já estão ali, inclusive o ladrão da cruz, já está, né, no paraíso, como Jesus disse, do contrário Jesus estaria mentindo. Né? E o interessante é que aí o resto será o quê? Uma colheita final. No tempo final, mas numa colheita final. No tempo que específico, mas não todo mundo de uma vez. Os anjos sendo enviados em todas as partes do mundo, recolhendo as pessoas durante um tempo. Tá? Pode ser talvez menos tempo, mas eu faço essa comparativa do tempo ali, porque tem a questão das festas judaicas. E eu entendo que existe algum tipo de respeito em relação às festas judaicas. Quando ocorrer isso, aí vem as trombetas, e aí vem, sabe, tudo em sequência. Né? Conectado com os tabernáculos é a ressurreição, porque os novos corpos, aí já terminou tudo. Todos já estão com novos tabernáculos, ou seja, novos corpos. Né, para celebrar isso na nova terra. Né? Aqui alguém falando, Samuel, eu entendo que houve desobediência, mas como todos os pecados cometemos, né, repitados em Adão e Eva. Assim, você talvez quer dizer que existem símbolos ali. Sim, existem símbolos, né? Existem. É difícil querer ficar explicando tudo isso agora, né? Mas todos os pecados estão ali, pessoal. Digamos assim, codificados ali. Tá? Mas não tem como fazer isso agora, numa live agora, né? Seria no hebraico, mostrar as camadas, palavra por palavra. A Bíblia ela é muito, muito profunda. De uma palavra, quando você extrai uma gemátria, ou você pega cada letra também tem um significado dentro da palavra. Tem muitas coisas, né? Os tipos a polissemia da palavra, todas elas são aplicáveis, né? Dentro do mesmo contexto. A teologia ensinou que você tem que pegar um dicionário, ver quais são os tipos de palavras que se aplicam, né, de sentidos que se aplicam aquilo, dentro dos nossos idiomas, né? E escolher um ou outro. Sendo que, na verdade, todas as coisas estão ali e não são à toa. Né? Por isso que eu disse, Elohim é um termo plural, que significa seres divinos em plural, que eles são juízes, eles julgam. Por quê? Porque eles são de alta hierarquia, né? E eles têm um tipo de função.
Então isso é simples, né? Divinos, mais de um, e são juízes. E há uma assembleia de juízes. Então é tão simples. Mas você vai falar isso para um sistema religioso? Não, 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 não. É apenas aquele juiz lá no deserto, não sei o quê. Os caras não têm essa capacidade de entender. Fala que os anjos são filhos? Não, não, não. É só um símbolo. Fala que nós somos filhos? Não, é só um símbolo. Está lá na genealogia de Jesus, Adão, filho de Deus. Não, não, não. É só um símbolo. E quando o cara não nega, já vi gente falar assim, só Adão é filho de Deus. O resto da humanidade não é. Eu falei, caramba. Tudo bem. Nosso espírito é o quê? É interessante que quando fala que Deus é espírito, como eu sempre explico, o pessoal fala, é espírito, a natureza dele, né? Espiritual, divina. Uhum. Aí quando a escritura fala que os anjos são espíritos, ministradores, são divinos ou não? Não, não. Não. Nós temos um espírito, é divino? Não, não. não. Tá bom, então. Então você vê que é um relativismo, é uma negação. É uma negação de texto. Sempre foi uma negação de texto. Há brigas, há debates teológicos, porque um está negando o texto do outro. Alguma peça está só faltando, né? Muitos talvez são sinceros. Na sua negação de texto, ele está tentando conciliar o que foi ensinado para ele na teologia. Meu pai era teólogo. E na verdade, eu só fui entender as coisas fora dessa teologia do sistema. Né? Aqui, Samuel, novos céus e nova terra, na eternidade. Terá continuação de novos seres já nascidos lá, sem errar? Sim, eu compreendo que sim. Eu entendo que haverá um tipo de continuidade. Há pessoas que entendem que não, que tudo que era para existir já existe. Mas eu compreendo que Deus, ele é sempre fractal, ele sempre multiplica. E multiplica, e multiplica, e multiplica. É infinito. Que é difícil a gente conceber isso, mas que haverá uma continuidade. Deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta? Os irmãos de Davi nasceram todos no mês de setembro. Então, existem conhecimentos que os hebreus, quando eles eram de um tipo de tribo, quando eles se uniam a sua mulher, etc., eles buscavam fazer com que as crianças elas nascessem na mesma época. Né? E isso é interessante. Hoje as pessoas não sabem disso. Né? Tanto que os filhos do maligno, quando eles criavam rituais, né, a tribo deposta, chamada Dan, ela está conectada no passado. Hoje tem precessão do equinócio, né, pessoal? Então, tem mudanças no firmamento e essas distribuições de tribos celestiais, né? Então, tem mudanças. E aí o que acontece? Mas na época, eles criavam certos tipos de rituais, faziam rituais para que nascessem geralmente sempre em novembro, tá? Porque novembro era uma época, o que a gente chama de novembro hoje, né, na época do ano, que estava conectado a seres espiritualmente ligados a essa tribo espiritual. Só que era uma tribo caída. Então eles criavam esses tipos de rituais. Por isso que a gente tem o ritual do carnaval em tal época do ano, para que os seres nascessem nessa época. E cada cultura tinha isso. Tinha suas épocas específicas. As pessoas não têm muitas informações disso, porque na época de Moisés e tal, todas essas coisas, né, elas ficavam mais como um tipo de algo passado de conhecimento, que era o chamado de tradição oral. Era passado de pai para filho, mas de maneira oral não era escrito. Existe, inclusive, os judeus que dizem que o Eterno, ele mostrou tudo isso em escritos, mas são aqueles primeiros escritos que Moisés ele levou e que ele quebrou. Então, eles dizem que quando ele sobe ao monte e ele traz de novo, né, é dado novas tábuas, né, ele traz elas agora com as questões mais profundas, todas codificadas dentro do próprio texto, já não mais aberto. Se isso é real? Pode ser, eu creio que sim. Tá? Uma coisa que eu quero fazer vocês pensarem é o seguinte, galera. As tábuas e toda a lei está conectada, né, Moisés? Né? Se aquilo, mesmo que eram couro ou tábuas ou coisa do tipo, tá? E eu entendo que eram pedras, tudo foi dado a Moisés e foi escrito, tá, ao mesmo tempo,
ele foi e levou ao povo, eu quero salientar que ele desce de um monte, e aquilo era pesado, então, hein? E na verdade, como que ele conseguiu, se eram tantas tábuas ou coisa do tipo, assim como as tábuas da lei, e assim como a Torá que foi dada a ele. Agora, é interessante que os rabinos, antigamente, eles tinham um conhecimento que eles diziam, prestem bem atenção, isso é uma tecnologia, a gente hoje consegue entender isso, porque a gente vê filmes, um cara abrindo, por exemplo, um tablet, e tem todas as informações ali. Olha que interessante. Os rabinos, eles dizem, em seus livros, que os 10 mandamentos e toda a Torá, quando foi entregue a Moisés, foi entregue em um tipo de tecnologia, tá, de pedras, que eles dizem que ela tinha um brilho e que as letras subiam do corpo da pedra. Era uma pedra brilhante, onde ela se levantava e ele acessava esse conhecimento com as mãos, onde subiam as letras no alto. Olha que interessante, como se fosse um holograma ou algo assim. É isso que eles entendem que eram os 10 mandamentos, que era, né, veio em tábuas, só que eram como, e eles falam até qual era o material, né, que era tipo como se fossem cristais ou algo do tipo. E é interessantíssimo, né, porque cristais estão ligados à guarda de informações, por isso que os nossos processadores hoje de computadores usam, né, questão de silício, cristal de quartzo e etc. Tempo, né, informações. E eu entendo que realmente, porque quando você para pensar, peraí, como que ele levou tantas coisas e veio caminhando de lá com isso? Era algo pesado e tal, incômodo, mas na verdade era algo muito mais tecnológico que a gente pode imaginar. Já pararam para pensar isso? Interessante, né? Eu tinha comentado sobre Ezequiel 16, alguém está perguntando, né, irmã Gesiane? Façam vocês a leitura. Ali é uma comparação do povo de Israel com uma mulher que é tirada e ela acaba se prostituindo, etc. Só que ali é mencionado coisas, pessoal, que eles estão ligados aos rituais de fertilidade que os povos malignos faziam, né? E há textos fortes ali. Eu olhei e falei assim, não vou fazer leitura dessas partes aqui, acho que melhor não. E tanto de sacrifícios de crianças, de bebês, coisas de fertilidade, prostituição, etc. Lá nesse texto fala sobre os egípcios, mas os egípcios são egípcios comuns lá, são Néfilins, sobre vários povos e a prostituição, que assim como o povo de Israel fez, né? E quando ele dava essa simbologia, Deus falando dessa prostituição, vocês perceberam que ele sempre comparava a idolatria com prostituição, né? E nas igrejas falam, é porque Deus usa um símbolo. Não é símbolo. É porque dentro desses cultos idólatras, as entidades que eram veneradas, haviam rituais de fertilidade, como sempre digo para vocês. Né? Há quantos anos eu ensino para vocês isso? Eram feitos cultos e rituais de fertilidade a essas entidades. Por isso que Deus associava a idolatria com a prostituição, porque não era algo comum. Não era só se dobrar uma imagem, que já é algo terrível, mas é que ali havia um tipo de interação com esses seres. Então, por isso que esses povos Néfilins, eles jamais deveriam se misturar com o povo de Deus, e o povo de Deus jamais deveria praticar os rituais, as coisas que eles faziam nesses eventos, né? Então, Asherá e Baal eram adorados, por isso que eles tinham a questão das árvores, Asherim, né, o termo, os postes ídolos, etc., porque eram elementos ou coisas que eles faziam nos bosques, etc. Até hoje, algumas culturas pagãs fazem isso, os druidas, as bruxas, etc., são tudo isso, sabe? E as pessoas acabam não conectando. Na verdade, aqui também o Ezequiel fala do nascimento dessa entidade. Na verdade, está falando sobre Israel, tá? Mas está mostrando um tipo de analogia que você pode entender como essa entidade se corrompeu, né? Se corrompeu. E como os filhos de Israel se corromperam. Tá? Você pode entender dessa mesma maneira. Mas não é exatamente o nascimento dessa entidade em si. Tá? Porque lá no texto, Deus ele faz essa comparativa e depois ele busca perdoar, né? Essa figura que é colocada ali, né? No texto de Ezequiel. Agora, Deus, ele, obviamente, como eu disse, ele buscou, sim, com certeza, perdoar todos esses seres, propôs o perdão a eles, o retorno, mas eles nunca se arrependeram e profanaram completamente tudo que vocês podem imaginar.
E aí você entende que realmente é a expulsão, é a queda dos anjos, e por isso foram expulsos. Mas é isso. Uma última pergunta? Samuel, os heróis da fé foram anjos chamados neutros, né, como nós, ou anjos que ficaram lá do Senhor? Entendo que eles pecaram e vieram e participaram aqui porque eles erraram, eles tiveram coisas para trabalhar. Tá? Eu sei que tem pessoas que ensinam sobre a pré-existência e disseram que os anjos neutros, na verdade, não erraram e eles seriam específicos, que vieram aqui e acabaram, né, também errando e pecando porque estavam na carne. Mas eu entendo que não. Todos os que nasceram aqui é porque erraram, com exceção da figura de Cristo, que ele veio e nasce aqui e sofre e morre por nós, porque ele tem que pagar o preço nos céus e também na terra. Tá? Então, entendo que ele é o único inocente, o único ser que não precisava fazer isso. Mas é que por ele e por meio dele são todas as coisas. Tá? Os índios goitacazes aqui no Brasil eram Nephilim. Sim, eu compreendo que sim. O Júlio tem um estudo bem interessante, a gente já estudava isso. Você percebe que não eram caras comuns. Vocês podem estudar várias culturas e vocês perceberão que existe muito desses seres diferenciados, muito fortes. Nem sempre são muito gigantes, tá, pessoal? Mas pessoas que têm algum tipo de capacidade extrasensorial muito forte, etc., que você pode entender e compreender que eram, e eles às vezes nessas culturas eles se denominam filhos dos deuses, diferentes, e você pode perceber que seriam do gene Nephilim, né? Seres que ainda estavam nos povos. Né? Aqui está falando, zombam também das línguas estranhas, são pessoas imaturas. Você não pode zombar dessas coisas. Claro que há pessoas que fazem completamente coisas na carne, né, que não estão sentindo nada e estão dizendo que estão sentindo o Espírito Santo e ficam rodopiando lá e fazendo muitas coisas. Só que jamais não julguem, pessoal. Busquem observar, imagine o que Jesus diria, o que ele faria. Né? Jesus ele era muito centrado. Ele tinha os 4 temperamentos completamente divididos, né? Ele é o exemplo de tudo. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio dele, tá bom? Quero agradecer a todos os irmãos que prestigiaram. Quero que vocês compartilhem, que comentem nessa live, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu testemunho para aqueles que talvez não conhecem o canal e de repente olham lá, falam, o que esse cara está falando, né? Será que está todo mundo endemoniado por causa que esse cara está falando alguma coisa desse tipo? Não, né? E, tristemente, algumas pessoas dizem que, por ouvirem meu canal, que algumas pessoas ficaram possessas ou algo do tipo. Pessoal, nada a ver. Você não deve atribuir coisas que são problemas seus, porque quando o diabo ele entra na tua vida, se você tá acontecendo alguma coisa, é porque ou estão fazendo um trabalho maligno contra a sua vida, ou é porque você está dando lado. Né? Se você ficou possesso, se você quis se matar, se você quis fazer isso, é você que está dando lado. Você não vai chegar ali na glória e aí falar, porque eu fiz tal coisa, e você fala, opa. É você. Cada um dá conta de si mesmo a Deus, isso é a palavra. E pegar e falar que atribuir isso a alguém, X ou Y. Por que tantos testemunhos bons e de repente o seu é ruim? Porque para você, os problemas estão com você. Às vezes as pessoas têm vícios, fazem isso e aquilo e querem atribuir algo a você, não. Todo problema que você tem é algo que é seu, exclusivo seu. Obviamente que coisas que nós fazemos, acessamos, elas podem trazer algo ruim. Mas em algum momento, eu estou falando para vocês buscarem a Satanás, algum momento eu estou falando para vocês convocarem algum anjo, fazerem alguma oração para anjo, algum tipo de magia, ritual. Em nenhum momento. Nunca fiz isso. Né? Mas aqueles que levantam contenda entre os irmãos, caluniam e etc., esses, né, Deus ele sabe, né? E ele é abominável, essas coisas. Ele fala, 6 coisas aborrecem o Senhor, mas a 7ª abomina a sua alma, né? E ele vai cobrar. Isso vai ser cobrado no tempo certo. Talvez alguns pensam, não enxergam isso, mas isso será cobrado. E a gente vai continuar assim fazendo materiais, mas como eu disse, não vou mais abordar esses temas. Em todo caso, vocês já têm uma bagagem, a maioria dos que não são os porcos, né, que não jogam essas pérolas e não pisoteiam elas, mas vocês já têm um entendimento e bagagem, vocês já podem ensinar, passar para outras pessoas, podem mostrar muitas coisas,
Mas saibam para quem você vai fazer isso. Se a pessoa tem estrutura realmente, porque também do contrário você pode causar escândalo. E aquele sangue vai cair sobre você. E é isso que é o ponto que eu devo e tenho que pensar e tenho pensado, né? Não causar escândalo. Para muitos, como eu disse, Deus é um ser, sei lá, uma coisa invisível apenas, sendo que na verdade o Eterno, ele é visto, ainda que nós não tenhamos a capacidade de ver a face dele, né? Eu entendo que apenas Jesus, o Messias, que observa a face dele, mas ele existe, ele se assenta, ele interage, ele fala, tem olhos, tem ouvidos, não é surdo, né? Eu entendo que ele tem um corpo, ele tem uma personalidade, ele é amor, ele nos ama, e ele deu isso a cada um de nós que somos a imagem e semelhança dele, e isso não é antropomorfismo. E dentro disso, como eu disse, faça a pergunta, por que que, se você tem uma esposa, ou simplesmente se você já existe, significa que um homem e uma mulher se uniram. Por que esse padrão? Se isso não fosse necessário, por que ele colocou esse padrão para o mundo material? Se nós somos a imagem e semelhança, e o texto já está dizendo, homem e mulher, a imagem e semelhança. Façamos a nossa, plural. O que é a imagem e semelhança lá? É tudo aquilo que eu já falei para vocês. Por isso que tudo aí se encaixa. Tudo fica simples. Vocês percebem que eu não nego textos, mas eu coloco o significado deles. O sistema religioso, ele nega textos. E aí ele não vai saber encaixar as coisas, fica com relativismo. Por isso que tem canais negando João, Paulo, ou negam o Velho Testamento, ou alguns negam o Novo, e partem para o judaísmo ortodoxo, negam o Messias. E aquela coisa, nunca entram em acordo, por quê? Porque não entenderam. Se vocês entenderem a chave principal, que é a família, e que somos filhos de Deus, e aqui estamos, e hoje precisamos de arrependimento, conquistado por nosso irmão Jesus, tudo se fecha. Tá bom? Então é isso, fiquem na paz, shalom, shalom. O Eterno abençoe a vida de vocês.